boa noite. Sou a Alegoria, ou bom dia aí no Brasil, né? Meu nome é Leandro Abi e conforme durante a semana a gente abordei um tema bem importante aqui, tanto na comunidade do Brasil, aliás, no mundo inteiro, né? Que é a respeito de deficientes, da deficiência mental, né? E hoje estarei com a nossa terapeuta aqui que faz um trabalho incrível. Daqui a pouco eu vou chamar ela. E antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem um like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações para dar uma fortalecida e que eu possa trazer mais conteúdo relacionado a finanças, empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal. Na província de Mieken, é um estado aqui do Japão. E o que é o relatório que eu consegui dos dados, tanto da Organização Mundial de Saúde, tem uma colinha aqui agora, que como é muito dado, eu vou ter que sempre estar verificando aqui. Então, de acordo com a ONU, chega a cerca de 1 bilhão de deficientes, de algum tipo de deficiência no mundo, né? Então, como é um fato, é uma população bem grande, né? É uma coisa bem importante de se estudar, se abranger. É legal saber as estatísticas e a quantidade de pessoas que tem e o que a gente pode fazer para poder ajudar, né? Para dar um auxílio e tal. E outros fatos relevantes aqui. No Brasil, cerca de 6,7% da população tem algum tipo de deficiência também. Então, também é uma coisa bastante relevante para a gente pensar. Eu não tive dados exatos aqui da população do Japão, apesar de ter 126 milhões de pessoas, mas não vou dar um parecer exato porque fica complicado, né? Vamos dizer, uma informação errônea e fica chato, né? Eu vou chamar a nossa convidada, tá? Pra gente dar procedimento na live. Vamos lá. Ou ela pode chamar. Vivi, você tá por aí? Chama aí, Vivi. Se eu conseguir chamar certinho, né? Uns momentos depois, uma eternidade depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Vamos lá, Vi. Oi! Agora, você também fica de ponta cabeça pra mim. Por que? Não sei. Tenta. Peraí, vamos ver aqui. Gente do céu, que comédia. Vamos virar tudo, Senhor amado. Isso que é bom de live. Oxi. Agora deu certo. Estranho, né? Você, Ah, que bacana. E aí, Vivi? tudo bom? Só alegoria? Só alegoria. Só alegoria. Então, tamo junto. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, boa noite, bom dia aí do Brasil, boa tarde, seja pessoal até de fora, os amigos do mundo afora, né? Certo. Aqui a apresentação, meu nome é Leandro Abi, né? Tem um canal, se chama Agregando Valor. Basicamente, ele se trata mais de finanças, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. No caso, também, a gente tem que chegar aí e colocar sempre para a gente poder ajudar o próximo, né? Da apresentação da Viviane Kittar. Pode falar um pouquinho o seu nome, né? Da onde você nasceu, no Brasil, né? Sua origem, o que você fazia lá, o que mais? Bom, vamos lá então. Você trabalhava e por que você veio aqui para o Japão, né? Vamos lá então. Bom, meu nome é Viviane, como eu já fui apresentada, e eu tenho 42 anos, sou casada. Eu nasci no Brasil, São Paulo, e eu vim para o Japão aos 17 anos de idade. No Brasil eu só estudava, eu casei cedo, tive filhos cedo, né? Então eu não tinha assim, quando criança eu tinha vontade de seguir numa área assim, ser médica, né? Mas nessa área envolvendo mesmo com pessoas, né?
Mas mal sabia eu o que estava preparado ao longo dos anos da minha vida, né? E eu vim para o Japão com 17 anos e eu vim como todos os DK6, a trabalho. Deixei os meus filhos no Brasil no primeiro ano, né? E depois de um tempinho, 1 ou 2 anos após que eu estava no Japão, eu voltei buscá-los para voltar a família toda. A princípio, como a gente já falou uma vez numa outra live, como todo DKC, que a gente veio só para ficar 2 anos, né? Mas aí a gente vai vendo que esses 2 anos foram assim, se alongando, e eu já estou há 26 anos no Japão. Vou pedir para você mudar mais um pouquinho, para a gente olhar bem certinho você, que depois vai ficar gravado, né? Mais um pouquinho para... Então eu acho que não era para direita. Isso. Isso. Mais um pouquinho. Fica só um pouquinho aí, para enquadrar bem o seu rostinho, né? Ok. Ai, gente, aquela hora tava perfeito, né? Há 5 minutos atrás tava tudo perfeitinho. Você viu aí, então, a gente tava conversando no WhatsApp, né? Mas é assim mesmo, ao vivo tem esses... Ao vivo tem esses probleminhas técnicos, né? Aí você veio pra cá, você morava onde lá no Brasil? Eu nasci em São Paulo, só que até eu vim para o Japão, eu estava morando no estado do Paraná. Paraná, isso. Pé vermelho. Legal. Eu me considero paranaense, né? Que eu acho que... Legal. Meu irmãozinho mora lá. Meu irmãozinho com a minha irmãzinha, minha cunhada. Eu vi esses dias umas fotos suas, alguma coisa sobre Londrina, algumas coisinhas ali. Isso. Falei, É uma cidade bacana, hein? Eu gostei muito de ir lá. Que bom. Bem bacana. Então, aí os trabalhos exercidos aqui no Japão, vamos dizer, antes de você se dedicar totalmente, né? Pessoas especiais, o que você já trabalhou aqui? Aí eu cheguei ao Japão com 17 anos. Quantos anos? Com 17 anos de idade. Meu primeiro emprego, gente, inesquecível. Trabalhei numa granja. Né? E ali eu cuidava dessas galinhas, até a preparação dos ovos, ia para ir para outros estabelecimentos. E esse era meu trabalho, meu primeiro trabalho no Japão. E com o passar do tempo, né, 1 ou 2 anos após, eu fui buscar os meus filhos. A minha primeira filha, ela é especial, né? E desde assim, é um instinto de mãe mesmo, né? Eu já sabia, eu tinha dentro de mim que a minha filha ela era um presentinho especial. Mas eu nem imaginava que no Japão ia se abrir as portas para mim, além de eu poder desenvolver muito bem como mãe, ter outros, né, acompanhamentos com a minha filha nessa área, que é o que a gente vai falar um pouco sobre hoje, né, Lê? Sim. Então, que bacana. Aí, aos 17 você chegou, trabalhou lá na granja, Isso, né? Trabalhei na granja, né? E depois de 2 anos eu fui buscar os meus filhos no Brasil, eles vieram, trabalhei em algumas fábricas, e agora, assim, como que chegou, né, para mim entrar nesse campo, nessa área com as pessoas, foi bem assim. Em 2007, 2008, teve uma crise muito forte no Japão, né, onde houve um desemprego, muitos brasileiros foram embora, muitas famílias viveram assim numa situação bem complicada. Eu não sei se os que estão aqui no Japão, que estão aqui presente aqui nessa live, ou se você estava nessa época aqui no Japão, não sei se você lembra desse. Foi um momento bem assim. Foi bem complicado. Foi bem difícil. E eu lembro que. Os brasileiros que moravam embaixo da ponte. Né? Isso, foi bem. Muitos pegaram um auxílio do governo para ir embora, né? Teve assim um desfalque mesmo da mão de obra da nossa comunidade brasileira aqui no Japão nessa época. E aí o que aconteceu? Eu tinha 2 filhos e da noite para o dia era os meus irmãos, amigos, né? Perdendo o emprego da noite para o dia, inclusive eu, né? E os haruakos, nossa, era uma lotação assim terrível, não tinha emprego para todo mundo. O Japão estava passando por um momento assim muito delicado, né? E aí o o pessoal do Brasil aí seria as agências de tipo uma agência de emprego. A gente tem que falar esses termos às vezes
Quando eu vou falando, você traduz aí. E aí, a hora que você falar alguma palavrinha, a gente vai desenrolando. Porque já é no automático, né? Já faz parte, assim, do nosso vocabulário. E não tinha, assim, nada o que fazer. Então, eu já tinha um instinto desde criança, que eu tinha vontade de trabalhar na área com pessoas. Eu tinha vontade de ser enfermeira, eu tinha vontade de depois ser uma médica. Só que conforme eu tive filhos cedo, eu casei cedo, eu me dediquei, aí no caso o estudo, me profissionalizar nessa área, não ficou passando a ser prioridade, ficou passando a ser prioridade os meus filhos, né? A minha casa. Como que eu acho que todas as mães acontece isso na vida, né? E aí eu lembro que eu falei, nossa, não tem serviço em lugar nenhum. Eu lembro que eram muitos brasileiros na época, nessas agências de trabalho, né? Então eu tive uma ideia. Na época, eu não tinha carteira de motorista, né? O idioma japonês, não que hoje seja 100%, mas hoje eu consigo me comunicar melhor, né? Consigo fazer o japonês entender o que eu quero. Sim. Naquela época, nem isso muito assim, né? Então, o que aconteceu? Eu catei a bicicleta, que era minha única forma de veículo, e eu lembro que eu andei mais ou menos entre 7 e 8 quilômetros, eu e o meu filho, caçula, e a minha filha, inclusive, nós 3 fomos de bicicleta, cada um na sua bicicleta. E eu lembro que nós fomos, assim, E detalhe, naquela época a gente não tinha esses celulares modernos que a gente tem hoje, que a gente coloca no GPS e a gente vai procurar, né? Não. E eu lembro que eu falei para o meu filho ligar para o 104 e procurar um asilo mais perto da casa possível. O asilo mais perto era 7 quilômetros. E nós catamos as bicicletinhas e fomos até este asilo. Chegando lá, eu pedi para conversar com o dono do asilo, e ele me recebeu, né, educadamente, e eu falei para ele que eu tinha meus filhos, que eu estava desempregada, que foi da noite para o dia todo mundo desempregado, eu não tinha para onde ir, que né, a agência de trabalho estava procurando, mas eu não podia esperar por muito tempo, né? E que eu estava pedindo para ele uma chance, uma oportunidade de trabalhar nessa área. Então eu entrei para trabalhar no asilo como doujin homo, que é o quê? Era só para mim entrar no quarto, né, do cliente, limpar o quarto, arrumar a cama, abrir a janela para entrar algum ar. Esse ia ser o meu trabalho. E quando eu entrei neste asilo, não demorou muito tempo. Eu já estava, assim, envolvida, né, com o trabalho ali das cargos, da helper, né, que são as assistentes para auxiliar esses idosos no dia a dia. E quando eu vi, eu já estava envolvida. Eu entrava para limpar um quarto e o idoso, né, o vovô com a vovó, às vezes dava um trabalhinho, não queria ir para o banho, ou ele se esquecia, ou tinha uma certa dificuldade para se levantar. Então, eu já estava ali totalmente envolvida nesse trabalho. E aí, nisso eu já estava dando, tipo assim, 1 ano e pouco. Aí o diretor do asilo falou para mim, olha, Vivi, eu sou muito agradecido pelo amor, porque nós, né, temos esse lado nosso de sentimento, de amor. E eu sou muito agradecido, nós nunca tinha tido essa oportunidade de trabalhar com estrangeiro aqui. E eu sou muito agradecida a você pela sua mão de obra aqui. Só que você não vai poder, assim, trabalhar exercendo como você está fazendo, ajudando. Você entra para fazer o solde, daqui a pouco você já está até levando o velhinho para tomar banho, né? Você não vai poder. Aí eu pensei, vou ser mandada embora. Não. Aí ele falou assim para mim, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar você o curso. Você vai ficar 3 a 4 meses, mais ou menos, você vai fazer o curso. Era todos os dias, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 4 da tarde, né? E você vive aqui no Japão há alguns anos, você sabe que os japoneses, eles são sistemáticos. Eles têm aquela parte teórica, livro. Agora, você imagina, eu não sabia nenhuma letrinha daquilo, né? Me deram, assim, uma... Eles são muito perfeccionistas, né? Me deram um bolo, assim, de livros. E eu só entendia quando o professor falava assim, vamos para tal página. E quando eu via que todo mundo pegava o livro laranja, então era aquele livro, então eu ia, porque tinha as cores, né? E aí eu fiz o curso.
E aos poucos também ali eu já fui aprendendo algumas palavrinhas do dia a dia na área dessas assistentes. E quando eu terminei o curso, para minha surpresa, teve um exame. E nesse exame, a diretora da escola falou assim que realmente eu tinha o dom para cuidar de pessoas com alguma deficiência, tipo mental. Aqui no Japão, agora também acho que já vai entrar um pouquinho desse assunto. Aqui no Pode falar os termos de deficiente mental e físico para o pessoal se familiarizar também, se precisar de alguma ajuda. É isso. Aí aqui no Japão é o seguinte, o governo japonês, ele tem bastante auxílios e assistências para esses tipos de pessoas. Então, vou usar como exemplo a minha filha. Ela entrou no primário, no shogaku e no chugaku, que agora não sei como falo em português. Primário e ginasial. Isso. E concluindo esses estágios, no Japão tem uma lei que ou pode trabalhar numa fábrica normal, né? Ou a família, os pais, os responsáveis, podem optar por mandar essas crianças recém-formadas do Kouko, né, o segundo grau, no caso, acho que seria, né, para estar trabalhando nesses estabelecimentos, mas que adaptados para eles, cada um com a sua limitação, para eles. Então, eu, claro, optei por a minha filha trabalhar nesses tipos de lugar. Uhum. E então, lá, eu fui convidada para estar lá, neste lugar, para receber esses alunos que iam terminar o segundo grau, para receber e trabalhar com eles ali. Isso já era em Okayama. Então, Okayama. Mais ou menos em que Daí ano? já era 2008, 2009, já na metade de 2000. A minha carteirinha tá de... Antes de tudo, boa noite, galera que tá entrando aí, tá? A gente tá dando procedimento, tem muita coisa pra conversar, mas tá bom? Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. Eu acho que eu já vi, já tem uma amiga Sila, minha, Edna, já entrou. Vamos dar um pouquinho de boa noite aqui. Tem o Eders, Sérgio Minoro, boa noite. Robson Suyama, boa noite. Daya, a Marina Taniguchi, Edna, Nicole, a Kanishi, minha amigona. Olha só, quanta gente acompanhando a gente. Bastante gente. Então, muito boa noite, muito obrigado. E essas informações aqui também, com certeza, vocês vão poder ajudar Pimenta. E aí, Sensei, tudo bem? Olha. Vamos poder ajudar quem precisa, né? Isso. O profissional que está aí. E boa noite, Edson. Essa é Edna. Boa noite, galera. Aí você foi lá para Okayama. Isso, é uma outra província, tá, pessoal? Quando eu perdi o emprego nessa fase de 2007, eu estava no estado de Okayama, né? Quando tudo isso aconteceu, eu estava em Okayama. E quando eu fui pedir o emprego lá no asilo, era no estado de Okayama. Uhum. Aí, quando eu terminei o curso, a diretora da escola me direcionou para este trabalho com esse tipo de pessoas. E o que aconteceu? Eu fui trabalhar neste lugar. E lá foi uma experiência assim, totalmente tremenda, porque vinha crianças japonesas, no caso, com problema de audição, ouvia muito pouco, eu tive crianças autistas, eu tive crianças esquizofrênicas, né? Entendi. Então foi desde, vamos dizer, pessoas com deficiência mental quanto física também. Exatamente. Né? Que você pegou aí. Muito bacana. E também... Pessoal, pode falar. Gomes, né? Como é que é? Desculpa, tá, pessoal? Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige, mas... Então, pelo que eu vi aqui, tem dois tipos, né? Seria o Ryoki e o Shougaisha, é isso mesmo? Exatamente. Ele é o deficiente mental e o deficiente físico, né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Que daí também tinham, no mesmo estabelecimento, só em salas diferentes, já tinha aquelas pessoas que, por exemplo, um idoso, uma pessoa que teve derrame, né? Que não consegue mais trabalhar numa fábrica no dia a dia, então ela estaria ali com a gente. Algumas senhoras com depressão, com
fobia, com crise de ansiedade, e que já com os remédios assim, já bastante forte, já não consegue viver no dia a dia de uma fábrica no Japão, né? Porque É verdade. então tem esses tipos também para ela. Então a gente trabalha com esses tipos, com esse grupo e também com os adolescentes, as crianças que vieram. Nossa. É 2 sistemas que existem dentro dessa oportunidade que o Japão oferece, né, para essas pessoas. Sim. Isso aí é um órgão regulamentado privado ou também tem. Quer dizer, ou tem um órgão do governo ou privado? Governo. Teria as entidades? Governo. Do governo. Sim. Porque tem uns órgãos privados também, né, que oferecem, mas lógico, acho que financeiramente não é só para quem tem condições, né? Sim. Aí já, mas o mais aqui que eu posso te falar para você é mais mesmo vem do governo mesmo. Entendi. Uhum. E passado Então. E passado disso, eu trabalhei ali quase 4 anos e eu me mudei de estado, porque eu queria já crescer, tirar a carteira de habilitação e na época, em 2014, lá em Okayama não se tirava na nossa língua, em português, era só em japonês e eu não dominava assim na escrita tão rápido, né? Então eu fui para uma outra província para tirar a minha habilitação em português. Mas na intenção de voltar para Okayama. Só que nós temos os nossos planos. Nós podemos até fazer os nossos projetos. Mas quem vai concluir, né? Quem vai nos direcionar, eu creio muito em Deus. É Deus, né? Deus eu tinha um sonho desde a minha, quando eu era criança, eu tinha um sonho. E eu achava que aquilo, por eu ter se casado cedo, ter tido os filhos cedo, e achando, né, que os meus não iam vir mais. Não. Sim. E o que aconteceu? Aí eu vim parar depois que eu tirei a minha habilitação de motorista, tudo que eu já estava com planos de voltar para Okayama. Não. Aí foi onde eu vim para Miken. Aí já era 2016. E quando eu cheguei aqui, eu fui para uma fábrica normal, né? Aí o que aconteceu? Os meus horários com a minha filha não batia, porque numa fábrica, a gente, mamãe, que tem as crianças especial, o chefe até pode saber, entende, né? Sim. Só que a gente às vezes tem que fazer zangueô, tem fábrica aqui mesmo, a gente tem que fazer os turnos, né? Que é o dia e o noite. Enfim, não batia os meus horários. Então a própria prefeitura me indicou este lugar onde eu estava atuando. E